Meus amados irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concede, por este privilégio de estarmos aqui mais uma vez, para meditarmos, estudarmos e nos aprofundarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Nesta feita queremos agradecer ao Senhor por este privilégio, agradecer a toda a superintendência da nossa querida Escola Bíblica Dominical, a todos que compõem e trabalham para esta obra acontecer e chegar até você, a toda a equipe de comunicação e mídia, nossa querida EADALP, que as mãos do Senhor continuem abençoando você que está acompanhando, você que vai compartilhar e também irá ministrar ao coração de cada pré-adolescente esta lição. Que Deus te use e te faça um canal de Deus, um instrumento do céu para louvor e edificação do nome dele. Nesta feita, eu quero agradecer ao Senhor e apresentar a você a lição que iremos meditar e estudar hoje. Você que já tem acompanhado, você que já tem estudado juntamente conosco, a lição de número 9, que tem por temática seguindo bons exemplos, dentro do escopo principal, que é a nossa lição, que é o tema central, família e relacionamentos. Então, deixe Deus ministrar o seu coração, deixe Deus usar você e não se prenda, mas seja um canal do Senhor para cada pré-adolescente. Nesta feita, a lição de hoje está embasada em dois textos bíblicos, está fundamentada em dois pilares, que são o texto que se encontra em Êxodo, no capítulo de número 23 e os versículos 1 e 2, e também em Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 9. Gostaria de ler para a meditação de cada um de vocês esses textos que embasam a nossa lição de hoje. O texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 23, e os versículos 1 e 2 nos diz a palavra do Senhor. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. E também em Filipenses, no capítulo de número 4, e o versículo 9, que diz: o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Mas também tem a Bíblia diz, que é o memorizando dos nossos pré-adolescentes, que está em 1 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo 12, que diz: ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em outras versões em amor, em espírito, em fé, em pureza. Esses são os textos que embasam a nossa lição de hoje, a leitura e a Bíblia diz. Seguindo, a nossa lição tem 3 objetivos principais, que são eles: explicar o que é bom testemunho. Em segundo lugar, enfatizar a importância de ter boas referências. E para fechar, apresentar Jesus como o nosso melhor modelo de conduta a ser seguido. Então vamos para a lição de hoje. A lição de hoje ela também tem 3 pontos específicos, tem 3 subpontos. O primeiro é o testemunho cristão. Primeiramente, precisamos entender que na sociedade que estamos inseridos, vivemos uma ausência de referências, uma ausência de exemplos, uma ausência de padrões e modelos a serem seguidos, por conta de tanta inversão social, por conta de tanta imoralidade espiritual. Há uma ausência, há uma carência, há uma falta de modelos, uma falta de exemplos, mas Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre tem aqueles que Ele guarda. Deus sempre tem os seus instrumentos. Deus não fica sem voz profética na terra. Deus sempre guarda alguém, sempre guarda um povo, sempre preserva uma voz para levar a sua palavra, para apresentar ao mundo que há um Deus que transmite salvação, libertação e perdão de pecados. Então sabemos que mesmo na sociedade que estamos inseridos, no nosso contexto cristão, ainda há muitos exemplos, ainda há muitas referências que não podemos esquecer, que não podemos desprezar, mas que precisamos ministrar ao coração de cada pré-adolescente da faixa etária de 11 a 12 anos, que está na sua classe, que está ouvindo uma palavra, que eles também têm exemplos, que eles também têm referências, que eles também precisam encontrar dentro do convívio dele, principalmente cristão, referências, exemplos, modelos. E a Bíblia está recheada desses modelos e exemplos. Mas, para iniciar a aula, vale ressaltar, e como dica pedagógica, que você use como um auxílio ou alguma forma de incitar eles a interagir com você, a primeira pergunta: o que é um exemplo? Ou o que é ser exemplo? Ou como alguém pode ser exemplo? Ou até mesmo o que caracteriza alguém como exemplo?
Você pode usar esta técnica, este método para ouvir eles. O que eles entendem por alguém que é exemplo? O que eles entendem por alguém que é um modelo? O que eles entendem por alguém que é uma referência? Sendo assim, depois de ouvir as opiniões deles, você pode então explicar de forma clara e simples o que é ser um exemplo. Que poderíamos dizer que é alguém que é um modelo em atitudes, uma referência em ações, um padrão em comportamento, em conformidade ao que a palavra de Deus diz. Porque exemplo temos em muita coisa, mas precisamos entender que exemplo, à luz da palavra, precisa andar em conformidade da palavra. Então, definindo o exemplo de forma clara e sucinta, é alguém que com suas atitudes está dentro dos padrões, alguém que busca andar em conformidade com o que a palavra de Deus e vive de forma honrada diante de Deus e dos homens. Isso é ser exemplo. Seguindo a nossa lição, vamos encontrar a questão do bom testemunho. Vamos encontrar a questão do exemplo e do testemunho a ser dado, que também o pré-adolescente não está ausente dessa realidade. Precisamos ministrar ao coração deles que mesmo eles sendo de pouca idade, mesmo eles sendo de tenra idade, eles também têm um compromisso, também têm uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa, querido professor? É ser testemunho de Cristo. Porque precisamos entender que desde a infância e também ao desenvolvimento há um compromisso ao servo do Senhor, o compromisso de levar Cristo ao mundo, um compromisso de mostrar ao mundo quem é Jesus. Por isso Paulo vai dizer em sua primeira carta aos Coríntios o seguinte, no capítulo de número 11, o versículo 1: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O próprio Jesus também vai dizer algo semelhante: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. Mas o que eu quero dizer com essas referências é que precisamos entender que ao passo que servimos a Cristo, nós somos a Bíblia que o mundo irá ler. Precisamos ministrar ao coração deles e eles precisam entender que para servir a Deus não é somente um servir oral, não é somente palavras, precisamos transparecer Cristo. Porque o nome cristão já diz tudo, é alguém que transparece, que parece, que anda e segue os passos de Cristo. Mas seguindo a nossa lição, vai seguir falando em relação ao bom testemunho. Em relação a testemunho, entendemos, e a lição vai nos mostrar de forma clara, que testemunho também é a nossa prática diária como cristão e o respeito e a admiração das pessoas que têm a nossa conduta. Porque não podemos atrelar a testemunho somente uma história de alguém que teve sua vida transformada, mudada e totalmente modificada pelo poder do Evangelho. Isso também é testemunho, mas testemunho é o exemplo, é a postura, é a forma com que nos posicionamos diante da sociedade. Então na Bíblia encontramos exemplos claros disso, seguindo em relação ao testemunho. Porque precisamos entender que na palavra de Deus encontramos as melhores referências de quem é exemplo, de o que é ser uma referência, de quem pode ser o nosso modelo. Primeiramente encontramos em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 9, um homem chamado de Eliseu. Este, por sua vez, que só pela atitude de ir e vir, de passar naquela região de Sunem, ele é observado por uma família, e a mulher vai dizer ao seu esposo: olha, vejo que este homem que passa não é senão um homem de Deus, ou seja, este que vem e vai, ele é um homem de Deus. Mas Eliseu não precisou dizer nada, simplesmente a sua postura, simplesmente a sua atitude, o seu comportamento disse tudo isso. Precisamos compreender isso, que a nossa vida é uma pregação. Mas também encontramos o exemplo de Samuel, que na casa de Eli tinha vários exemplos negativos, como seus filhos Ofni e Finéias, filhos de Eli, que eram totalmente perversos, pervertidos, mas ele decidiu seguir o exemplo do seu Senhor, o exemplo de Eli. Ele decidiu servir a Deus com verdade, ele decidiu ser fiel, ele decidiu, numa casa que faltava exemplos, numa região ausente de referências, ele decidiu ser o exemplo, ele decidiu ser a referência. E é este, melhor dizendo, o nosso compromisso, ser diante de uma sociedade em trevas, o exemplo a ser seguido. Mas precisamos também entender que não somente na Bíblia, mas no nosso convívio também temos exemplos. Homens de Deus, mulheres de Deus, professores, pastores, ensinadores,
mestres, que são e precisam ser para o pré-adolescente, para a pré-adolescente, também um exemplo. Em um convívio de muitas referências e de muitos espelhos, por vezes embaçados, onde alguém, principalmente os meninos, quando vão desenvolvendo, querem se inspirar em artistas, em jogadores, precisamos despertar no coração deles a necessidade e a visão que os principais exemplos e os melhores e exemplos necessários para a vida deles são homens e mulheres de Deus, que com sua ligação com o céu, que com sua intimidade com Deus, transmitem Cristo para o povo. Seguindo então, precisamos também entender uma realidade. Quando eu falo em exemplo em relação ao nosso convívio humano, que todas as pessoas são passíveis a erros, que todas as pessoas são passíveis a falhas, porque quando nos espelhamos em alguém, quando eles começam a se espelhar e observar alguém, como também nós já fizemos e fazemos isso, nós somos tendenciosos e propensos a tomar o exemplo da vida, da conduta e também das atitudes das pessoas, e isso pode nos fazer tropeçar quando observamos de maneira geral e esquecemos que pessoas são falhas, esquecemos que pessoas cometem erros, mas que servem ao Senhor que é perfeito, mas que servem ao Cristo que é imutável, inerrante, eterno e não comete nenhum erro. Então, precisamos ter exemplos, precisamos seguir referências, mas não podemos esquecer que pessoas também cometem erros. Mas seguindo, em relação a ter boas referências, precisamos entender quem é o nosso melhor exemplo, quem é nossa maior de todas as referências. E quem podemos dizer, e rapidamente podemos ouvir essa resposta: o nosso Jesus, o nosso Cristo. Ele é o maior e o melhor de todos os exemplos. Ele é a referência principal, ele é o modelo singular a que devemos seguir. Por isso que o comentarista da lição vai nos mostrar o seguinte: que Jesus, ele é o nosso melhor modelo. Terceiro tópico na nossa lição. Então, vai nos destacar algumas características, algumas qualidades, alguns perfis e fios de personalidade que podemos encontrar em Jesus, que fez dele e faz dele para nós modelo, referência, um exemplo principal. Primeiramente, podemos perceber que Jesus, ele era bondoso, que ele tinha um coração humilde. Mesmo sendo o Senhor, Rei dos céus e da terra, ele se fez homem. Mas ele não somente desceu, mas ele foi ao encontro do homem. Por isso que ele disse: olha, aprendei de mim, Mateus 11:29, torna a repetir, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas Jesus também não era apenas bondoso e humilde de coração. Jesus amava os pecadores. Jesus amava aqueles que precisavam de salvação, porque o amor do Pai, ele era presente e era personificado através de Jesus. Porque a maior de todas as características de alguém que é exemplo e imita a Jesus é o amor. Por isso que vai dizer a palavra: se alguém diz que ama a Deus e não ama seu próximo, mente, porque a característica máter mais forte de Deus é o amor, não anulando a sua justiça, como sabemos bem disso. Mas Jesus não era apenas bondoso, amoroso, mas ele também fazia o bem sem esperar nada em troca, sem esperar uma retribuição. Ele fazia o bem porque do seu coração emanava o bem, do seu coração jorrava o bem. Precisamos entender que numa sociedade de muitas trocas e de muita situação complicada, violência, incentivo para o pecado, precisamos ser exemplo também de bondade. Não podemos deixar que a violência, que o pecado, que a maldade nos incentive e nos molde a estes padrões, mas precisamos aprender com Jesus. E o que disse Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12: vocês não podem se conformar com este mundo, mas precisam transformá-lo pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para concluir, precisamos entender então como eu posso ser exemplo. Precisamos despertar e instigar isso ao pré-adolescente. O que eles precisam ou como eles podem ser exemplo. Você pode perguntar, querido professor: você quer ser um exemplo? Como você pode ser um exemplo? Ou o que você precisa fazer? Ou como você precisa ser para se tornar um exemplo? Então, em rápidas palavras, podemos explicar isso. O que é ser o exemplo? Ou como eu posso ser um exemplo? Seguindo os passos de Jesus, andando como Jesus andou. Mas professor,
ele pode perguntar: como é que eu posso andar como Jesus andou? Como é que eu posso agir como Jesus agiu? Eu sou homem, eu sou falho, eu sou pecador, mas a Bíblia nos mostra, e como é o nosso manual de fé e conduta, nos conduz no caminho certo, que nos conduz à salvação, no caminho certo que nos leva para perto de Deus. Então, nesta lição, que tem por temática seguindo bons exemplos, precisamos, de forma geral, guardar e aplicar isso ao nosso coração. O maior de todos os exemplos é Jesus. E para que possamos ser bons exemplos, precisamos seguir a trajetória, imitando a Jesus, como já diz a palavra do Senhor. Deus abençoe tua vida. Deus guarde o teu coração e te use como canal em sua sala de aula. Amém? Deus te abençoe.